Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel. Essa é a terceira lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, na terceira lição, vamos abordar a lição sobre o obreiro do Senhor. O texto áureo se encontra em 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O trabalho do cristão, do Senhor, não é fácil, nem tampouco, mas é glorioso, elevado e compensador. A nossa leitura bíblica será em 1 Coríntios 4, de 1 a 2, e o capítulo 15, de 9 a 11. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros de que cada um se ache fiel. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz dos obreiros: nós somos cooperadores de Deus. Em geral, se pensa que o cooperador no trabalho do Senhor seja um obreiro iniciante ou um mero auxiliar. Mas aqui trata-se de um obreiro habituado na seara do Mestre, dando o máximo de si, com todo o esforço, juntamente com os demais, para levar avante o Evangelho de Cristo. No mesmo versículo, a Bíblia diz do rebanho do Senhor: vós sois lavoura de Deus. Agora a cena muda. Em vez do obreiro, aparece a seara do Senhor, na qual o obreiro se ocupa. Obreiro vem e obreiros vão, mas a igreja do Senhor permanece, porque ela é obra de Deus e não de homem. Dela disse Jesus: a minha igreja. Desta expressão do Senhor conclui-se que há outras aglomerações que levam o nome de igreja, mas que não são a sua igreja. Diversidade de ministério. Os obreiros que trabalham na igreja de Corinto ilustram em parte os vários tipos de ministério que Deus pôs na sua igreja, como está escrito em 1 Coríntios 12, 28 e 29. Ministro de Cristo, ministro, aqui não é um termo geral para significar obreiro do Evangelho. Literalmente, o termo refere-se a um serviço muito humilde, cujo trabalho naqueles tempos era muito pesado. Deus usa esse termo para realçar a humildade que deve assinalar todos os obreiros do Senhor. A responsabilidade confiada por Deus ao obreiro na execução da sua obra. A ideia aqui é o volume de trabalho. Dispenseiro do ministério de Deus. A ideia aqui é mais de qualidade no trabalho que se faz para Deus. O termo dispenseiro neste versículo alude ao administrador que, a serviço do seu senhor, cuida de sua casa, negócios, recursos, propriedades e pessoal. A tarefa deste dispenseiro não era tanto manual como a do caso anterior, mas principalmente mental. Deus também capacita o obreiro para tais ministérios, governos e o que preside. Há igrejas que possuem obreiros administradores em excesso, mas poucos pastores para cuidar das ovelhas.
Embora não continuam toda a obra de Deus, as ovelhas são a sua principal parte, porque são dotadas de almas viventes com um destino eterno. A Bíblia fala de obreiros que trabalham entre vós e também de obreiros que presidem sobre vós no Senhor. Obreiros e o ministério de Deus. Conforme vemos em 1 Coríntios 2,7, ministérios nesse contexto são as verdades e doutrinas bíblicas da redenção e da Igreja do Senhor, reveladas por Jesus Cristo nos Evangelhos e pelo Espírito Santo através das epístolas do Novo Testamento. Obreiro e sua fidelidade ao Senhor. O despenseiro a que se refere o texto bíblico não era o dono daquilo que cuidava e administrava, assim como o obreiro não é dono da obra que dirige, pois esta pertence ao Senhor. Os obreiros que trabalham em Corinto, esses obreiros, bem como o seu trabalho, estão registrados na Bíblia para o nosso ensino concernente à igreja, ao seu ministério e ao seu trabalho. Paulo, fundador da igreja local, como missionário, ele fundou a igreja em Corinto. Aí permaneceu 18 meses dedicando-se ao ensino doutrinário daquela nova igreja. A lição que temos aqui é a do obreiro que cuida com absoluta prioridade do ensino da palavra de Deus na igreja. Paulo tinha muito o que fazer naquele lugar, mas sabia pelo Espírito Santo que o discipulado daqueles novos cristãos era fundamental para a consolidação e avanço da obra de Deus. Se as igrejas e congregações de hoje cuidassem devidamente dos novos convertidos, levando-os inclusive a buscar o batismo com o Espírito Santo, teríamos uma igreja muito maior, tanto em quantidade como em qualidade. As igrejas também não estão investindo como se deve na preparação de obreiros para fazer discípulos, conforme ordenou Jesus. Discípulos do Senhor não nascem assim, eles são feitos depois de nascido, do nascimento espiritual. Jesus cuida mais a seguir, vem a missão da igreja, que é a de fazer discípulos. Apolo, aqui está dito que Apolo regou. Esse é um santo ministério, cuidar das plantinhas na casa do Senhor. Sem isso, elas definharão. Ver mais sobre Apolo em Atos 18, 24 e 28. Comparando-se com Atos 18, 27, parte B, vê-se que o Apolo cuidava também do discipulado dos novos cristãos. Timóteo, esse foi outro obreiro que trabalhou em Corinto. Ele aprendera com o grande mestre que foi Paulo e relembrava os seus ensinos para aquela congregação. Reiterar, repetir e relembrar podem ser aspectos do ministério de determinado obreiro. Paulo coloca Timóteo em lugar de honra, mencionando nos primeiros versículos das seguintes epístolas, de 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e Filemon. Isso revela até que ponto Timóteo merecia confiança de Paulo, o apóstolo a quem Deus confiara tão grande obra. Tito, este também trabalhou em Corinto, tinha personalidade forte, como se deduz de ele. Muito colaborou no levantamento de fundos para assistência social daquela época na igreja. Talvez por ser um obreiro enérgico, ele foi para a Dalmácia. Apesar de os dálmatas serem de difícil diálogo, Tito certamente soube lidar com eles. Silas. Trata-se do mesmo obreiro chamado Silvano, noutras referências. Silvano é a forma latina de Silas. Era profeta do Senhor. Esses ministérios são todos necessários na obra de Deus. A obra do ministério. Nenhum obreiro é perfeito, mas também nenhuma congregação o é, e muito menos o de Coríntios. Os títulos e os atos que a Bíblia registra com referência
aos obreiros das duas epístolas aos Coríntios, nos ensinam muito sobre o ministério evangélico. Cooperadores de Deus. O obreiro é descrito aqui como um auxiliar de Deus, trabalhando com ele, como bem o diz o termo original. Então, o obreiro que trabalha com Deus deve ser um constante aprendiz dele, ministro de Deus. Aqui o termo original para ministro é o mesmo para diácono, como em Filipenses 1:1. O obreiro chamado por Deus é um assistente e servidor dele, um diácono de Deus. É um altíssimo privilégio e uma grande responsabilidade. Embaixadores das igrejas. Este termo na Bíblia significa literalmente alguém enviado como representante em missão de serviço. O obreiro do Senhor representa sua igreja por onde vai. Cada obreiro deve considerar esta grande responsabilidade. O embaixador representa o seu povo e o seu país. Assim faz o obreiro espiritualmente. Em 2 Coríntios 5:20, o termo no original do Novo Testamento não é o mesmo de 2 Coríntios 8:23 e tem a ver com a maturidade e experiência do obreiro. A realização do obreiro. A realização plena do obreiro terá lugar no dia da glorificação da igreja na presença do Senhor, mas já aqui há uma certa realização, como veremos a seguir. Primeiro, o crescimento da obra de Deus, onde Paulo expressa o seu regozijo e sua fidelidade, sua felicidade entre o congresso da igreja. O testemunho da igreja em favor do obreiro, isso para o obreiro é uma grande realização em sua vida e ministério. Infelizmente, muitas igrejas não podem assim proceder por causa dos maus obreiros. O contentamento do obreiro em relação à igreja, a igreja não como um campo de trabalho em si, mas como uma congregação e assembleia de cristãos em torno do seu pastor. O galardão futuro do obreiro. Esse galardão futuro do Senhor constitui-se também em sua aprovação quanto ao trabalho executado pelo obreiro. Os frutos do trabalho do servo do Senhor não surgem de um dia para o outro. Em Marcos 4:28 e 29, Jesus disse primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espigas. E quando já o fruto se mostra, às vezes o obreiro se impacienta com a lentidão do crescimento. Mas o crescimento desordenado não é normal, pois os seus frutos são enganosos, bonitos na aparência, mas carentes na realidade. O Senhor Jesus ainda disse, pelos frutos os conhecereis. Então que você seja um verdadeiro obreiro do Senhor e que seus frutos sejam bons, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Que Deus te abençoe, querido ouvinte, e aguarde a próxima lição. Em nome de Jesus, amém.